que é a vida. É o princípio da morte. You have killed and you will kill again. You know how to whistle, Christine. You just put your lips together and blow. Qui êtes-vous? Aucune importance. Que voulez-vous? Vous tuer. Klaatu, Barada, Nikto. The blood of these whores is killing me. Eu sou o Tubo e ele Mickey Mouse. Hoje de noite a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e La Estrada. La Estrada. Na mesma noite? Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Adri. E também... Wilmerson, você esteve aqui em vários episódios, mais recentemente no episódio que a gente fez sobre o Lúcio Fulci. Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo? Claro, Thiago. Eu me chamo Wilmerson da Silva, sou de Fortaleza, Ceará. Tenho 33 anos, sou apaixonado por cinema, apesar de minha formação não ser na área. Mas desde que eu descobri o cinema, já na vida adulta, já com uns 25 anos, faz tanto tempo. Mas desde então eu comecei a pesquisar, a ver muitos filmes diariamente, quase, e gosto muito de conhecer novos cinemas, novos diretores ou diretoras, pesquisar, ler sobre, conversar sobre, e é isso, basicamente é isso. Um grande apaixonado por cinema. E você escreve também, né? Você podia falar um pouquinho do portal Veredas para nós? Nessa jornada cinéfila, nos últimos tempos aí eu comecei a ver sobre cinema. Eu sou colunista em um portal de cultura aqui do Ceará, chamado Portal Veredas. É um portal de cultura, arte no geral, divulga notícias, mas também tem essas colunas meio que de opiniões, né? E aí eu escrevo pra lá. Tenho até que entregar um texto essa semana, na verdade. E é isso, é bem bacana. Tem sido uma experiência bacana. É muito difícil escrever, pelo menos pra mim tem sido, mas tem sido legal também. Além disso, você faz parte de um cineclube, né? O Cineclube Paralelas. Você podia falar um pouquinho dele pra gente? O Cineclube Paralelas foi meio que a minha escola, né? Tipo, porque ele começou... ele nasceu bem no início da minha cinefilia. Tá fazendo agora esse mês de novembro 8 anos. Todo mês a gente tem um encontro aqui em Fortaleza, presencial, onde a gente assiste um filme e depois conversa sobre ele. Tem umas comidinhas também ali, a gente faz um quiz sobre cinema, para também ter essa parte social, né, dessa interação. E quem for daqui da cidade ou de alguma cidade vizinha, Fortaleza, tá convidado. A nossa próxima sessão vai ser dia 14 de dezembro, porque vai ser especial de Natal e também de aniversário de 8 anos, né? E a gente vai fazer um filme de Natal de terror, que vai ser A Noite do Terror, né? Que é o Black Christmas, um filme canadense de 74, um dos percussores aí do slasher, né? Então vai ser uma sessão muito legal. Dri, você também esteve aqui em várias oportunidades, né? Mais recentemente, quando a gente falou sobre o site de vocês, né? O Cultura Pop Rigor. Mas, como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio de alguém. Você poderia se apresentar mais uma vez? Sim. Olá, ouvintes. Eu sou Adriana Tinoco, vocês podem me chamar de Dri. Sou formada em letras, mas sempre gostei muito de cinema, de falar sobre filmes, de escrever sobre filmes. Eu sou de Niterói. Atualmente a gente tem o Cultura Pop a Rigor, que é o site que eu e os meus irmãos, né, que também já estiveram aqui várias vezes no Ponto Cego, né, o Mark e o Dré. A gente escreve sobre cinema e grava podcasts e para outros cultura pop também, a gente fala de música, de livros. É isso. Vocês também têm podcast, né? Sim, a gente atualmente está com 3 podcasts, né? O CFMC, que é mais de aleatoriedades, né? A gente fala ali de vários assuntos e tal, mas mais um bate-papo mesmo.
E o CFMC no Cinema, que é o nosso podcast só sobre filmes. E tem também o Sessão Tokusatsu, que é que a gente fala aí de Tokusatsu, né? Faz um tempinho que a gente não grava, mas de vez em quando tem episódio. CFMC no Cinema mesmo deve ter episódio nas próximas semanas. Você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Bom, queria indicar um filme que eu vi ontem mesmo, que foi o Baby Assassins, que é um filme de japonês de 2021, né, que acompanha ali duas adolescentes que são assassinas profissionais. Aí a agência que elas trabalham, né, acredita que elas precisam assim se integrar na sociedade também de alguma forma, né? Aí, inclusive arrumando, né, um emprego normal, né? Só que embora elas, né, a dupla ali, elas sejam bem diferentes, né? Uma mais quietada, outra metida, só que nenhuma delas tem assim muito traquejo social, né? Ou consegue se adequar a uma vida normal, né? Aí eu achei bem bacana, né? As meninas são bem engraçadas e as lutas são muito bem coreografadas, né? É uma série de filmes, né? São 3 filmes, até agora eu só vi o primeiro. E tem também uma série, né? Que acho que está disponível na HBO Max, né? Que eu ainda não assisti também. Se chama Baby Assassins Everyday. Eu também tô querendo assistir essa série de filmes, assim. Eu acho que desde quando o Clayton postou lá na Shin Filmes e a Juniper já falou desses filmes aqui no programa, né? E eu não sei, fiquei muito interessado, mas é aquilo, assim, eu gostaria de ter tempo para assistir tudo aquilo que eu quero, mas tá complicado. Nunca Não é? dá tempo de ver tudo. A lista, a watchlist nunca termina. Não, ela só aumenta. É, Muito bizarro. parece. E você, Wilmerson, você viu alguma coisa legal? Eu vi uma comédia de 1949, britânica, chamada As 8 Vítimas. É uma comédia do estúdio Healing, que é um estúdio que ficou famoso pelas suas comédias, várias delas com o Alec Guinness, inclusive protagonizando várias, como O Mistério da Torre, O Quinteto da Morte, O Homem do Terno Branco, que também é uma sci-fi, na verdade, né? E nesse filme ele acompanha o protagonista, que a mãe dele ela era da família de um duque e ela foi deserdada porque ela se casou com um músico, que é o pai do protagonista. Então eles foram viver na pobreza. Quando a mãe dele morre, ele decide vingar a mãe dele da família, né? E aí decide virar o duque. E para isso, ele decide matar todas as pessoas que estão na linha de sucessão da posição de duque. Então, a premissa é essa, né? Isso não é spoiler. A sinopse é essa. E aí depois ele sai, vai matando. Ele tem que matar essas pessoas, né? E todas essas pessoas, os parentes dele, são todos interpretados pelo Alec Guinness, né, que é o maravilhoso Alec Guinness, que hoje em dia todo mundo se lembra como o Obi-Wan, da trilogia original Star Wars, né, mas foi um ator muito, muito, muito maior do que isso, um ator meio que subestimado, e que brilhou muito nessas comédias ali dos anos 50 e 40. É um filme muito legal, muito, muito legal mesmo, recomendo. As 8 Vítimas. E o Alec Guinness é o príncipe do Lawrence da Arábia, lembra? Sim, ele tá em vários filmes do David Lean, ele tá no Lawrence, ele tá na Ponte do Rio Kauai, no Doutor Zhivago, no Grandes Esperanças, tá em vários filmes do David Lean. É um atorzão, ele tem muito filme massa, muito, muito filme legal. Vale a pena conhecer, assim, dar uma explorada na filmografia dele. Sobre o diretor desse filme, eu fui ver aqui no Letterboxd, e eu só vi um filme que ele co-dirigiu, que é um filme de antologia, chamado No Silêncio da Noite. Sim. Né? Que é dirigido pelo Alberto Cavalcante, né? A gente conhece mais porque ele foi dirigido pelo Alberto Cavalcante. Sim, que é também do mesmo estúdio, do Legal. Ealing Studios, que um dos outros diretores desse filme é o Charles Crichton, que é o cara que dirigiu algumas das outras comédias
do estúdio, como O Mistério da Torre, né, que também era com Alec Guinness. É uma história bem legal também. Eu vi também recentemente esse filme. E também dirigiu um peixe chamado Wanda, que foi o último filme dele, se eu não me engano. Que é maravilhoso também, uma comédia maravilhosa. O episódio de hoje é uma continuação de um episódio que a gente gravou lá no ano passado, que surgiu de uma frustração minha, né? Porque todo programa eu peço para cada um dos participantes, né, recomendar um filme, aí depois eu peço de novo para recomendar alguma coisa no streaming. E, no final das contas, a gente não faz nada com aquilo, não tem um feedback, não tem esse, poxa, eu vi o filme e tal, gostei muito. Não tem. Isso sempre me deixou meio chateado, né? Então, né, a gente está se aproximando do final do ano, e aí eu resolvi chamar o Wilmerson e a Adri para a gente falar sobre essa questão de recomendação, né? Que eu acho que recomendação, tanto dos meus próprios participantes quanto dos ouvintes, uma coisa central do programa, né? Tanto que no episódio. Em fevereiro, a gente tirou 4 episódios, né? Na verdade, foram 3 episódios. Depois, o quarto, a gente só teve que regravar e só conseguiu lançar em agosto. Mas eu quis tirar um mês para a gente ouvir sobre feedback e recomendação da audiência, né? E uma coisa que me deixa muito. Vendo esse último não debate, melhor dizendo, que teve no Twitter sobre, não, eu só falo sobre aquilo que eu gosto e tal. Eu não sei, eu sou muito aberto à recomendação, assim, né? Quando eu falo, né, no final do programa, né, mande sugestões, recomendações, essas coisas assim, eu tô pedindo mesmo. Se você quiser me sugerir qualquer coisa, você pode sugerir. E eu acredito que a maioria, se não todo mundo que já teve aqui, é desse sentido de gostar de ouvir de recomendação, de gostar de explorar novas cinematografias, né? Mas eu gostaria de ouvir de vocês, né? Como é que é a relação de vocês com o novo, com um tema novo, com um filme novo, né? Se vocês gostam de ficar martelando. Então, por exemplo, a Adri, eu gostaria de saber se lá no Cultura Pop Rigor vocês ficam martelando o mesmo filme, ou então falando do Nolan e Tarantino, essas coisas assim. É muito engraçado, assim, que eles gostem, né, de um diretor como Tarantino, né, que é exatamente o cara que fazendo referência, inclusive filmes mais obscuros e tal. E aí é muito engraçado que parte, assim, dos fãs sejam tão, né, tão limitados, né, tão sem curiosidade, né, de ir atrás, né, de outros filmes, né? Mas aí, respondendo na sua pergunta, eu sempre considerei eclética, eu gosto de ver de tudo mesmo. Eu não, assim, em termos de cinema mesmo, não tenho preconceitos mesmo. Gosto de assistir vejo os filmes comentados aí, o do Hollywood, etc., mas sempre gostei de procurar, assim, coisas menos conhecidas, filmes mais obscuros, sempre tive assim, uma curiosidade, né? Aí, tanto que lá nosso podcast lá é uma bagunça, né? Tem episódio lá sobre como você participou mesmo lá que a gente falou das 3 versões do Beijo no Asfalto, mas aí tem também podcast sobre atração explosiva e o especialista, 2 pérolas ali dos anos 90, assim, que a gente eu gosto mesmo de procurar mesmo e ver de tudo, assim, eu acho que preconceito só leva a pessoa a ter uma visão limitada, né, de qualquer coisa. Só essa música também, gosto de escutar coisa nova, né, gosto de conhecer outros artistas e tal, que até outra questão ali, outro dia no Twitter, no Me Recusa a Chamar de Ex, né, ali no Twitter também estava rolando um papo mais ou menos assim com música também, tipo, vocês ficam inventando artistas, assim, artista novo sempre vai surgir, né? E poxa, se você não tem curiosidade, né,
conhecer coisas fora do que você já conhece, sinceramente. Isso é muito limitado. E você, Wilmerson? Eu mal revejo filmes. Eu tô sempre, na verdade, assim, eu fico relutando em rever filmes, sabe? Quando eu vou ver filme com alguém aqui da família, a minha sobrinha ou meu sobrinho, e aí geralmente tem que escolher um filme que a gente sabe que é bom, né? Tem a certeza já, né? Já passou pelo crivo, mas ao mesmo tempo é assim, é com a dor às vezes assim que eu revejo um filme, tipo, sabe? Porque eu gosto de descobrir, né? Eu gosto de ter tanta coisa pra conhecer, sabe? Tanta coisa. Eu coleciono filme em mídia física, né? E aí eu tenho comprado muita coisa assim, que eu nunca vi. Então, tenho aqui pilhas de filmes para ver. Além disso, eu assino alguns streams ainda. E eu ainda baixo, ainda tenho vários no computador. Então, sei lá, eu devo ter 100 filmes aí que eu quero ver até o final do ano, sei lá. Exagerando, né? Mas. Então, tô sempre tentando descobrir coisa nova, né? Eu recomendei essa comédia aí. Eu tava vendo essas comédias britânicas, que era Um Ponto Cego, né? É meu conhecimento. Sim. Cinéfilo. Eu também tava vendo as screwball comedies, né? As comédias malucas de Hollywood. Algumas que também eu tinha visto bem pouca coisa, então andei vendo alguns também esses dias. Então, tô sempre tentando ver coisa nova, cara. Tô sempre tentando encontrar. Eu amo quando eu pego, assim, eu encontro no Letterboxd, eu dou de cara com um filme que eu nunca ouvi falar, aí eu abro, aí ele tem uma nota zona alta, aí eu fico, poxa, que massa. Isso aqui, poxa, deve ser um filmão que eu nunca vi, entendeu? Então, eu fico muito. Eu já vou atrás, né, de encontrar pra assistir. E em relação a gênero, eu também consumo de tudo, eu não tenho problema com gênero. Assim, para ser 100% sincero, se eu fosse dizer que eu tenho um preconceito com algum gênero, mas eu tô trabalhando, é um defeito meu, eu tenho preconceito com cinebiografia de artistas, de cantores famosos. Eu sempre fico um pouco com o pé atrás, assim, mas tanto que eu não vi. É um preconceito, assim, né, que tem um fundo de verdade que realmente, se a gente for contar aí quantas são realmente boas, é meio complicado. Né? Mas eu tô trabalhando, vou abrir minha cabeça mais pra isso. Eu vou tentar ver aí a do Bruce Springsteen. Vou tentar ver ela e vamos ver, né? Tomara que seja boa, tomara que esteja legal. Mas é isso. Eu gosto de ver filme de toda época, de todo jeito, de todo gênero. E é isso, é uma delícia descobrir cinema. Aproveitando um dos filmes que a gente vai falar hoje, tem o Não Estou Lá, que é com o Christian Bale. É do Bob Dylan, né? É do Bob Dylan. Bob Dylan. Aproveitando que a gente vai falar. Sim, já vi, sim. Ah, já viu? Não vi nenhum novo do Bob Dylan também. Esse é legal. Esse é bem legal. Eu gosto exatamente porque não é muito convencional, né? Pode, não, assim, nem um pouco. não é nem um pouco convencional. Eu gosto bastante. E até alguém escrevendo que é uma antibiografia, né? É mais sobre a obra, né, em si, né, e coisa do que necessariamente aquela coisa, né, da vida, né, nasceu, cresceu, enfim, normalmente. Não. E lá no Cineclube Paralelas, como é que vocês escolhem os temas, o Wilmerson? Na verdade, a gente tem meio que ciclos, sabe? A gente teve, por muito tempo, a gente teve o Cinema no Mundo, onde a ideia era cada mês fazer um filme de um país diferente, né? E aí, quem quisesse apresentar um filme, dizia, olha, eu quero apresentar um filme venezuelano, o filme é esse, e aí a gente encaixava na programação, né? No próximo mês, ou, né, 2 meses depois, dependendo de como é que tava. Sim, são as pessoas que escolhem o que elas querem apresentar.
Esse ano de 2025 a gente estava tentando fazer meses temáticos, né, para meio que dar um direcionamento. Então a gente teve mês de cinema queer, a gente teve cinema de diretoras mulheres, a gente teve cinema latino, a gente teve cinema clássico, cinema brasileiro, né? Agora, ano que vem, a gente não decide como é que vai ser. Mas a minha sugestão vai ser deixar completamente aberto. Vai ser os membros, cada pessoa diz, olha, eu quero apresentar esse filme, e aí a gente avalia, né? Dependendo de quantas pessoas querem apresentar naquele mês, a gente vai tentar encaixar ou não. Mas é sempre assim, é bem aberto. As pessoas apresentam basicamente o que quiserem. Entendi. É. A gente teve sorte, né, de que as recomendações foram meio que cruzadas, né? Porque eu perguntei pro Wilmerson se ele tinha algum filme que ele tinha interesse, né? Porque eu fiz uma lista com as recomendações. Quem quiser tá lá no meu Letterboxd e assim, as coisas mais variadas possíveis. Assim, a gente tem de Vai e Veja até Death Note, o Lanterna Verde. Então, você tem assim, tipo, de Ballerina, né, que foi lançado agora, até o Loja da Esquina, né, que é de 1940. A gente tem um filme chamado Europa, que é de 9 minutos, mas a gente tem o Love Exposure, que é de 237. Caramba. A gente tem um filme, né, que tá muito popular, que é aquele Os Pecadores, e também, ao mesmo tempo, a gente tem o Unificação do Japão 5, também, que 26 pessoas logaram no Letterboxd, né? Então a gente tem de tudo. assim como a característica do programa, as recomendações também foram bem diversas e eu recomendo o pessoal dar uma olhada. E uma coisa que foi legal foi isso, foi uma escolha cruzada, assim. Eu perguntei para o Wilmerson qual filme, né, você gostaria de ver nessa lista, e ele me sugeriu um filme que a Adri escolheu, né? E aí eu falei com a Adri, eu falei assim, poxa, vamos ver, porque o Wilmerson teve aqui bastante, a Adri também, mas o Wilmerson teve aqui bastante, ele escolheu bastante coisa, tem uma boa chance de a Adri escolher, e aí a Adri fez uma lista dos filmes, assim, em ordem de interesse, e o primeiro dela foi justamente um filme que o Wilmerson escolheu, então vai ficar bem casado, assim. E uma outra coisa também é que no episódio que a gente gravou sobre o Sem Imagem, porque em maio e em agosto eu recebi meus amigos para a gente falar sobre os projetos deles, né? A Adri esteve aqui com os irmãos para falar do Cultura Pop Rigor, né? O João Neto teve para falar sobre os Cineratos, a Juniper teve aqui para falar sobre o acervo de Splatter. O Caio, quando teve aqui para falar sobre o Sem Imagem, ele propôs 2 filmes, porque assim, a Adri e os irmãos, eles escolheram um tema já. Eles falaram assim, não, a gente vai falar sobre Tokusatsu, e a gente viu filmes sobre Tokusatsu. A gente forçou você a assistir Tokusatsu. Já o Caio não, o Caio falou assim, olha, tem esses 2 filmes, que são 2 filmes que eu gosto, que são 2 filmes que eu já falei no meu programa, e são esses filmes que eu escolho. Ele escolheu 2 filmes, né? Um que o João não tinha visto e um que eu não tinha assistido. E aí a gente assistiu e a gente achou tanta coisa, tantos pontos de contato, que eu falei assim, isso daí dá para fazer um exercício legal, né? De a gente pegar filmes e tentar encontrar pontos de contato. Mas eu acho que a gente pode tentar encontrar ponto de contato entre os 2 filmes depois que a gente for falar deles, né? Agora a gente pode ir direto para os filmes e começar a conversar sobre eles. O que vocês acham? Pra mim tá ótimo. Pode ser. Okay. Podemos ir para os filmes? Uhum. Então, olha, agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e a minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, ou meus co-apresentadores, escolhemos um tema. Hoje foram filmes que foram sugeridos ao longo do ano. Então, o Wilmerson e a Adri escolheram filmes que foram recomendados, mas aqui a eles ainda não haviam assistido. Ou seja, 2 filmes que estavam lá nos seus pontos cegos, né? O Wilmerson falou de ponto cego, tem mais um filme que estava no ponto cego do Wilmerson. Na verdade, esses 2 estavam no meu ponto cego, né?
E nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers. Então, se você não quer saber o final desses filmes, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir a eles e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Wilmerson, qual foi o filme que você escolheu? Pat Garrett e Billy the Kid, de 1973. Então pode ir lá. O filme foi dirigido por Sam Peckinpah, com o roteiro de Rudy Wurlitzer. Atuam no filme James Coburn, Chris Christopherson, Richard Jekyll e Bob Dylan. O filme se passa na cidade do Novo México em 1881, quando Pat Garrett, James Coburn, é nomeado ao cargo de xerife do local. Ele precisa enfrentar o maior desafio de sua vida: capturar Billy the Kid, Chris Christopherson. Antes de se tornar tão importante, o xerife vivia uma vida oposta, completamente fora da lei. E Billy the Kid foi por longos anos o seu melhor amigo. Em uma jornada sangrenta e sem precedentes, eles terão que decidir entre o direito comercial do governador e a vida do ainda criminoso. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. Bem, eu tinha visto alguns filmes do Sam Peckinpah. Esse filme era um ponto cego, mas que já estava na minha lista para assistir há bastante tempo. Era um daqueles westerns que eu ouvi falar muito, muita gente elogiava, e eu tinha curiosidade para ver. Era um western que algumas pessoas diziam que entrava nessa categoria de western revisionista, então ver qual que era dele. Então, quando eu vi na lista de indicações, teve vários filmes que eu me interessei, mas quando eu vi esse, que era um filme que eu queria já há bastante tempo ver, eu aproveitei e escolhi ele, né? Mas eu não sabia nada sobre o filme. Só sabia, né, no título tem Billy the Kid, eu conhecia, mas nem o Pat Garrett, para ser sincero, a história real, o personagem real, eu não conhecia. E aí eu vi que o filme tava no streaming da HBO Max, eu fui assistir e terminei o filme, gostei muito, fui logar o filme no Letterboxd, e aí eu fui ver as reviews, e descobri que existem vários cortes diferentes do filme, né? Sim. Várias versões diferentes. E a que eu assisti é uma das menos prestigiadas, que é a versão de cinema. E fiquei triste, né? Porque, né, não fazia ideia. E eu fiquei pensando assim, poxa, eu já gostei tanto com esse corte, que é um corte que o diretor e os atores aparentemente não gostavam. E imagina as outras versões que são consideradas melhores, né? Tem o corte do diretor, tem outro corte lançado em 88, que o pessoal chama de o corte Turner, né? Aí depois tem um corte do diretor, que inclui mais algumas cenas. E tem vários outros cortes, incluindo um agora que saiu quando o filme fez 50 anos, que foi a Criterion lançou o 4K do filme, né? Fez o lançamento em mídia física do 4K. E aí vem com essa versão, esse novo corte de 50 anos, que aparentemente tenta ser o mais fiel à visão inicial do Sam Peckinpah, né? Se eu não me engano, o corte original que o Peckinpah fez tinha 164 minutos, né? O que eu vi tinha 104 minutos, ou seja, 1 hora a menos. Pelo que eu vi, o filme teve vários problemas durante a produção, vários conflitos entre o Peckinpah e o estúdio, né? Entre o presidente do estúdio, e por isso que quando a gravação terminou, né? A produção foi dada como concluída, as filmagens, inclusive vários dias depois do que era planejado, e o orçamento também bastante estourado, o estúdio meio que tirou o filme das mãos do Peckinpah, e o estúdio que fez o corte que foi pro cinema na época, né? Então, enfim, tirando essa parte detalhes do corte, da produção, né? Eu gostei muito do filme, e eu acho até que talvez tenha se tornado o meu Peckinpah favorito. Claro que também não vi tanta coisa dele assim, é um diretor que tem bastante coisa legal que eu quero ver, mas foi muito legal poder ver também tantos rostos
conhecidos dentro do western, né? E eu vi que foi algo proposital do Peckinpah. Ele contratou atores que fizeram vários dos westerns, vamos colocar assim, tradicionais, né? Os clássicos. E contratou essas pessoas meio que propositalmente, justamente por ter essa pegada, assim, meio que revisionista, né? Que acho que é algo que até pra gente discutir, né? O quanto revisionista realmente é ou não, né? Claro que é um filme que tem... diferente dos tradicionais, é um filme onde você não tem essa... não é um filme preto no branco, né? Onde você tem o mocinho, né? O herói e o vilão, o bom e o mal, o certo e o errado, né? As coisas são... não tem essa preocupação tanto com moralidade, né? Que é algo que você realmente está presente nos westerns revisionistas, nos westerns da Itália, né? O Spaghetti Westerns. E nesse filme é algo muito presente, né? Incluindo porque você é um amigo que foi bandido por muito tempo e agora tá do lado da lei, e aí vai ter que matar um amigo, né? Um grande amigo. Essa questão da amizade, ela vai sendo tocada, né? Vai sendo sempre vão batendo nessa tecla durante o filme todo. Vários personagens trazem para discussão a questão da amizade deles dois, do Pat Garrett e do Billy the Kid. Então essa questão da moralidade não é algo que o filme se preocupa, né? Tipo, não tenta pintar um como errado ou como bom. E inclusive o próprio Billy the Kid, né, que é uma figura muito polêmica, uma figura que fez assim, né, atrocidades e tal. Muita gente tipo coloca ele como até meio que como um psicopata e tal. O filme não tenta fazer um retrato dele assim, né? Não tem essa ideia de tratar ele como uma pessoa ruim. Na verdade, é até uma prestação meio simpática, né? É um cara que se dá bem com todo mundo, menos as pessoas que querem matar ele, né? Menos as pessoas que estão querendo prender ele, caçar ele. Mas tem essa representação sem se preocupar de tratar ele como um vilão, né? Nem ele, nem o Pat Garrett. O filme não diz ali, não aponta dedo pra ninguém, né? Uhum. E eu mencionei o elenco, né? Mas falando do elenco principal, né? Eu gostei muito do James Coburn. É um ator que eu já gostava e eu acho que aqui ele tá muito bem. Eu demorei a reconhecer um pouco o Chris Christopherson. Eu fiquei assim, esse rosto eu conheço, mas sem barba ali, né? Geralmente a barba tipo mudou muito, cara. A barba mudou muito, assim. Eu tava acostumado a ver ele mais com barba. E aí mas eu gostei muito da atuação dele. Eu acho que o elenco tá muito bem. Eu não sei o Bob Dylan. Eu vi gente criticando assim a atuação do Bob Dylan e tal. Eu confesso que na verdade é meio que um incógnito assim para mim. Eu não tenho nem o que reclamar, nem o que elogiar da atuação dele. E do personagem dele também eu fico meio assim, eu acho, não sei, talvez meio solto, não sei. Eu sei que tem alguns pontos de coisas que eu achei meio apressados no filme, ou até meio soltos, que aparentemente nas outras versões elas são mais trabalhadas, né? Inclusive, falando do Dylan, né? O Dylan fez a trilha sonora. Pelo que eu vi, o Dylan ele não estava envolvido no projeto inicialmente. Quem trouxe ele pro projeto foi o próprio Chris, o Christopherson, que era amigo dele. Trouxe ele para fazer a canção título do filme. Ele acabou fazendo a trilha toda e acabou sendo escalado, né, para esse papel. E o filme tem diversos momentos assim, meio que filma ele, olha as reações dele, e, tipo, eu achei um pouco estranho, sabe? Porque nem sempre eu vi, assim, uma razão pra isso. O que é meio estranho porque eu fui ver e o Peckinpah disse que nem conhecia o Bob Dylan, nem sabia quem era Bob Dylan. Então,
Quando eu vi o filme, eu achei que fosse tipo o Peckinpah adorando, né? Fazendo uma adoração ao Dylan, mas depois eu vi que ele não conhecia, então não entendi muito bem, não. Mas talvez os outros cortes, né? Talvez eu entender isso melhor. Inclusive nos outros cortes, né? Falando de coisas que eu vi a respeito, tem cenas com a esposa do Pat Garrett, que nesse filme não tem nesse corte que eu vi, não tem nenhuma menção à esposa. A cena que ele tá com as garotas de programa também, ela é estendida. E tem várias outras diferenças. Vocês chegaram a ver esses outros cortes? Eu acho que eu vi o que eles chamam de Sidor Cut, que foi o de 2005, que foi o Paul Sidor que fez. Né, que era mais completa até esse de 2024, né? Que também foi o próprio Sidon também que fez. Porque acho que foi o que eu vi também. O de 2024 também foi ele, porque ele tinha feito essa nos anos 2000, só que ele meio que tinha feito sem recursos, ele pegou assim, foi pegando de diversas fontes diferentes, né? As cenas e foi montando assim, por conta própria, né? Foi um projeto pessoal dele. E aí ele sempre teve o plano de refazer, tendo um financiamento, né? E aí foi quando teve essa chance e tal. Ele era um grande fã, ele era fã e amigo do Peckinpah, né? Inclusive, ele namorou a filha do Peckinpah também. Então, aparentemente ele estava bem próximo, assim, do Peckinpah e do que o Peckinpah queria fazer, né? Eu vou procurar as outras versões. Eu quero ver essa versão. Eu quero ver a versão que o Peckinpah montou ali nos anos 80, que foi a última versão com que ele teve algum envolvimento, né? Que aí depois ele faleceu e não tocou mais em nenhuma outra versão do filme. Mas eu tava falando de questão de cenas que eu acho meio apressadas, né? E também mencionei o Bob Dylan. Sim. Na cena que toca pela primeira vez Knocking on Heaven's Door, né? Sim. Que é uma música que virou icônica, né? Sim. Foi feita pro filme. A primeira vez que toca ela é quando tem um assassinato do personagem dos Slim Pinkies. Como é que é o nome dele? Como é o nome do personagem? É o xerife, é outro xerife, né? O outro xerife, né? Que ele é esposo da Kate Jurado, que também fez outros westerns também. É uma dessas atrizes desse elenco que eu falei de apoio que veio de outros westerns, né? Ela tá fez Rainum, né? Ela fez Matar ou Morrer, fez o One Eye Jacket, né? Também do Marlon Brando. Sim. Você viu o One Eye Jacket? Eu não vi, esse eu não vi. É baseado na mesma história, né? Ah, é? Não sabia. Depois a gente pode falar sobre isso. Massa. E essa cena eu acho, pelo menos na versão que eu vi, eu acho ela curta, sabe? Por peso que tem. Queria que ela fosse um pouco mais alongada. Então, eu quero ver as outras versões, quem sabe isso tá melhor trabalhado, né? E é isso, acho que eu acabei falando muito já. É isso. E uma coisa que tem nessa versão, e eu acho que não tem na versão que você viu, é a morte do Pat Garrett, né? Cara, pois é. Eu vi que, inclusive, isso foi um tema de discussão entre o roteirista e o Peckinpah, né? Eles também brigaram bastante, pelo que eu vi. E na ideia original do Peckinpah, pelo que eu vi, se não me engano, se eu não tô lembrando errado, ele queria que o filme começasse e terminasse com o Pat Garrett falando sobre a morte dele, o próprio assassinato dele. E inclusive ele também, a diferença que teve também do roteiro original é que, se eu não me engano, no roteiro original do Wurlitzer, ele queria que o Pat Garrett e o Billy the Kid se encontrassem só perto do final do filme, sabe? Não sei se ele comenta isso aí, né, no podcast, né? Eu acho que era pra eles nem se encontrarem, assim, ia ser uma coisa bem mais contemplativa, essas coisas assim, que esse filme é bem contemplativo, né? E aí ia ser uma coisa mais contemplativa, né? E aí eles nem iam se encontrar, eu acho, no primeiro, nessa versão, né?
alguma coisa que lembrasse aquele Corrida Sem Fim, né? Porque o Wurlitzer, ele fez o roteiro do Corrida Sem Fim, né? Do Monte Hellman. Que o Monte Hellman tinha sido escalado, a gente falou isso antes de começar o programa, né? Que o Monte Hellman ia ser o diretor desse filme, só que pelo que eu entendi, o estúdio queria alguém mais conhecido. Acabaram botando o Sam Peckinpah e teve todos os problemas dele com o estúdio, né? Pelo que eu vi, foi o James Coburn que trouxe o Sam Peckinpah. Eu acho que se calhar foi. Foi ele que trouxe. Ele ia ser originalmente o Monte Hellman. E o Monte Hellman ele tem uns westerns, né? Ele já tinha uns westerns na carreira. Inclusive, 2 ou 3 com o Jack Nixon. Início de carreira do Jack Nixon. O The Shooting é dele, né? É dele. Shooting. Tá, legal. Mas e você, Dri? Quando é que foi a primeira vez que você viu esse filme? Eu vi... Eu tinha visto há bem pouco tempo, na verdade, né? Acho que tem uns meses atrás, assim, né? Tem uns 2 meses e tal, né? Foi a primeira vez que eu assisti. Eu gosto bastante dele também. Essa visão melancólica, né, de western, né? Eu gosto bastante, né? Porque você tem essa disputa, né, entre amigos, né? Mas mais do que isso, né, é uma disputa entre ali a liberdade, né, que o Billy the Kid representa, né, simboliza, e a civilização, né, essa inevitável aí lei, né, e ordem que é representada ali pelo Pat Garrett, né? Então tem toda essa coisa do crepúsculo, né, dos cowboys, né, do Velho Oeste mesmo, né? Quando assisti da primeira vez, eu gostei muito disso, desse tom melancólico, né, que, né, achei bem legal. Eu concordo com a maior parte, né, coisas que já foram ditas, né? Eu acho bem legal também isso do Peckinpah ter pego esses atores que já fizeram, né, vários westerns, né, westerns ali, né, naquela linha mais clássica, né, trazer para esse western que é uma revisão do gênero, né? É bem legal, né? Inclusive, né, meu pai, né, era um grande fã de western, né? Ele gostava muito, por exemplo, da Cat Jurado, né? Então é bem legal ver nesse filme com um tom um pouco diferente. Eu discordo um pouco da questão do personagem do Bob Dylan, né? Porque, assim, para mim, né, o personagem tá ali para ser o observador e ser o trovador, aquele que vai contar a história, né? Porque todos esses cowboys, né, famosos, né, do western têm as suas histórias muito contadas, né, pelas canções populares, né? A prosa também, né, por romances e tal. Então, eu acho que o personagem está ali para isso, né? Ele vai observar e contar a história, né, através da música. É legal isso aí que tu falou. É porque eu acho que talvez na versão que eu vi, eu acho que muita coisa que tu falou, na verdade, é meio que esvaziada, eu acho, no corte que eu vi, sabe? Isso que tu falou da melancolia, por exemplo. Tem muita coisa, assim, que eu acho que é importante, né, pra narrativa, que deve ter ficado de fora, né? Só de você falar que não tem, né, a figura da esposa, né? Eu acho que eles focam muito mais na parte, entre aspas, da ação, sabe? Eles cortam tudo assim, entre aspas, resto, sabe? Fica faltando umas coisas, porque realmente, assim, na versão, né, que eu assisti, tem esse tom melancólico, essas coisas, o que você falou aí, que eu acho que, né, todo mundo concorda, né, do filme não ter, né, heróis, não ter herói, né, em vilão, né, tudo isso tá
tá ali, né? Mas talvez, né, nas versões mais completas fique mais amarradinho, né? Faça mais sentido. Não, e consoante isso que você falou, Dri, tem uma coisa que é muito característica dos personagens, é que eles sempre querem, estão sempre querendo que alguém conte a história deles, né? Mais de um momento, alguém fala antes de morrer, não, será que vão contar a minha história? E o papel do Bob Dylan é esse, né, no filme. Sim, sim. Contar a história dos que caíram. Esse é o medo de ser esquecido, né? E eu acho que vale. E eu acho que nesse aspecto, o Peckinpah, eu acho que ele faz um amálgama não apenas do personagem, que são personagens históricos, mas também dos atores que interpretam esses personagens, que são atores icônicos, né? E o que vai acontecer com eles agora que o western está acabando, né? Porque o Peckinpah fala, né, que esse vai ser o último filme de faroeste, se eu não estou muito enganado, né? É o último dele, né? Isso. É o último dele, mas ele. Se ele acertou, né? Se ele acertou. É um período onde realmente o western já não é um gênero de destaque, né? Já tá meio que realmente deixado de lado, né? Uhum. Meio que o cinema policial tinha substituído ele, né? Sim. Os cavalos viraram carros, né? Tipo isso. E só de ele trazer, né? Como vocês bem falaram, né? Assim, pô, vários atores que são marcas, assim, né? O próprio James Coburn, né? A Kate Jurado. Cara, eu fiquei surpreso que o Elisha Cook Jr. tá nesse filme. Eu não encontrei ele, eu vi nos créditos. O Bruce Cara, ele faz quem? Dern. Ele faz quem? Cara, eu não lembro dele. Mas tem o Jack Elan, tem o Jason Robards, tem o Slim Pickens, né, que você mencionou da história do final dele, né? Jack Elan, que é uma das figuras, né, que também tá lá no Era Uma Vez no Oeste, né? Tá acho que no início, né? Na abertura do Era Uma Vez no Oeste. Uhum. Que inclusive é muito legal. A cena, não sei como é que é na versão que vocês viram, mas a versão que eu vi, ele tá depois que o Billy the Kid foge, né? E aí o Pat Garrett tá tipo num bar ou num restaurante, não lembro muito bem. E aí esse personagem tá lá e aí diz que se apresenta, né? Aí o Pat Garrett, você tá sendo procurado por crime tal e tal, você matou tal pessoa, né? Aí o cara admite, né? Aí eu acho que ele talvez vá prender o cara. Aí ele pega e fala, você vai ser meu delegado. E, tipo, contrata o cara e aí o cara vai atrás do Billy the Kid, né? Que entra naquilo que eu falei mais cedo da questão moral, né? Não tem isso, né? Se fosse um western tradicional, aí sim, aí tipo, talvez o cara fosse ser preso ali, né? E o próprio encontro, né, do Jack Elan, que é o Alamoça Bill, ele encontra com o Billy the Kid, ele almoça com... Você lembra dessa cena, né? Eles vão para o Alamoça Bill entra numa casa, tá lá o Billy the Kid com uma família almoçando, aí o cara se senta, almoça junto, e aí ele termina falando assim, não tem outro jeito da gente resolver esse problema? Eu falo assim, não. E aí eles vão e duelam, né? E inclusive é legal que um tenta enganar o outro, né? O Billy the Kid não liga pra contagem, ele só se vira. E o Jack Elan conta, tipo, acho que ele conta só até 8, né? Eu acho, 9. Ele vira antes de chegar no 10. Não, quando o Billy the Kid fez isso que ele trouxe, eu falei assim, ele usou a técnica do Pernalonga. Pernalonga sempre tem duelo pra fazer isso. Acaba assim, né? Mas o personagem do Slim Pickens, né, que é morto e aí toca a música, né, do Bob Dylan, né, o Knocking on Heaven's Door, e o
eu vi gente reclamando, falando assim, poxa, mas um personagem secundário tá fazendo toda essa reverência, né? Mas não, eu acho que é uma reverência a três coisas, né? Ao personagem, mas também ao próprio ator, né? O Slim Pickens, que é um dos ícones do western, né? E a própria Western que estava morrendo, né? Eu achei muito tocante. É uma pena que a cena que você viu é curta, assim. Eu acho que a cena que eu vi, acho que tem uns 3 ou 4 minutos. Eu tô ficando cada vez mais triste da nossa conversa aqui, porque. É muito tocante essa cena, assim. E eu não sei se você viu isso, eu acho que a Dri viu, né? Que quando o Pat Garrett vai encontrar com ele tá construindo um barco, porque ele quer ir embora, né? Ele não aguenta mais. Isso. Aquilo que o Bob Dylan canta é justamente o sentimento dele, sabe? Tipo, ele não aguenta mais aquilo, ele quer fugir, e ele vai justamente foge num barco, né? E eu falei assim, cara, num barco no meio do deserto, né? Ele ia daquele riozinho onde ele acaba morrendo e ir embora, né? Eu acho que é isso, a pessoa querendo ir embora, sabe? Já não aguentando mais essa situação, é aquilo que o pessoal do Projection Booth vai falar, né? Que você vai estar sempre o pessoal querendo, com saudade, contando as histórias e tal, e aí você vai ouvindo as histórias não são tão legais assim, né? O cara que brigou com o outro e botou um escorpião no saco de dormir, e aí o outro não sei o quê, sabe? Tipo, é sempre né? Então, eu acho que é esse sentimento de vazio que marca os personagens, que os personagens estão querendo ir embora, não estão querendo fazer aquilo que eles se propõem, né? O filme por um lado, você pode ver como a busca menos frenética, tem aquela filme busca frenética, essa é a busca menos frenética que tem, sabe? Tipo, porque parece que o Pat Garrett tá fazendo de tudo para não ir atrás do Billy the Kid. Ele sabe onde que tá o Billy the Kid, né? Mas ele fica lá e tal. Ele tá prolongando, né, esse embate final, né? Eu acho que é mais uma questão de luta interna dele, né? Ele tá lá lutando. É a mesma coisa do Billy the Kid, né? O Billy the Kid sabe muito bem que vai ter esse encontro. Não tem mais espaço para ele naquele mundo ali, naquela sociedade. Exatamente. E o Pat Garrett, ele só vai tentando sobreviver também, né? Não, né? Ele está tentando se adequar para também não ser, né? Não ser destruído aí por essa nova sociedade, né? Um diálogo que ele tem, né? Que o Pat Garrett, né? Ele sonha em ser rico, velho e grisalho, né? Ele quer, sabe, tipo, se aposentar, né? Como qualquer CLT, né? Você quer aposentadoria. É interessante, uma coisa que o pessoal critica, uma pessoa que na época criticou que o Chris Christopherson não tem cara de ser The Kid, né? Assim, tipo, ele era muito mais velho do que o Billy the Kid, morreu com 21 anos, né? E o Chris Christopherson não tem essa idade, né? Mas o que o pessoal não repara é que o Pat Garrett, nessa época, tinha 31. E parece que o James Coburn tá fazendo um personagem que parece ainda mais velho do que ele era na realidade. A galera às vezes se agarra nos pormenores. Não é? Exatamente. E o filme, na verdade, tem uma discussão meio alguns momentos que ele fala o velho e o novo, né? Tipo, no caso, o velho sendo alguém novo e alguém fala que tem uns momentos que alguém menciona que o Billy the Kid vai matar o Pat Garrett porque ele é mais novo e tal. Mas na história real, a diferença é de 9 anos, né? A diferença de idade entre os dois. O Billy the Kid tinha 21 e o Pat Garrett tinha 30. Em relação à escalação do Billy the Kid, eu cheguei a ver que o Al Pacino foi chamado pro filme. Sério? Ele menciona na biografia dele.
Sonny Boy. E aí ele disse que ele mesmo fala que, tipo, ele tinha se animado muito de passar o tempo trabalhando atuar com Bob Dylan e trabalhar com o Peckinpah e ele no México. E aí brinca que não ia conseguir subir nos cavalos, que eram muito altos, né? E que diz que ali no México e com o Peckinpah ele ia acabar morrendo de beber álcool, né? De beber muito. E aí ele acabou passando o filme, ele acabou não aceitando o convite. Uma coisa que eu tava lembrando é que quando eu comecei a ver filme com maior frequência, né? Eu acho que foi em 98, ou coisa parecida, né? E aí eu tava vendo o filme da Nova Hollywood, e aí meus pais falaram assim: ah, não, tem um filme que é muito interessante, porque eu acho que eu tinha visto o Meu Ódio Será Tua Herança, e aí meus pais falaram assim: não, mas o Pat Garrett, o Billy the Kid e tal, tá com Bob Dylan, e eles matam a galinha de verdade. Eu falei assim: ah, então tá, é uma coisa que eu não quero ver, é morte de verdade de animal, assim, e Deus do céu, sabe? Aquela cena, ele já começa muito impactante, assim, eu fico imaginando a Luísa vendo esse filme. O filme é baseado num livro chamado The Authentic Death of Henry Jones, né? Ele foi adaptado inicialmente pro cinema com o One-Eyed Jack, que eu não vi, por isso que eu perguntei pro Wilmerson se ele tinha visto, que é um filme com Marlon Brando, né? Dirigido pelo Marlon Brando também. E dirigido pelo Marlon Brando, né? Se eu não me engano, ia ser o Kubrick que ia fazer esse filme. Não lembro agora, mas brigou com o Marlon Brando. Ia ser o Kubrick. E aí eles brigaram, né? E na verdade, inicialmente ia ser o próprio Sam Peckinpah que fez o roteiro. Ele fez o roteiro. Aí o Brando assumiu, aí o Kubrick assumiu para dirigir, e aí eles mexeram, e aí o Peckinpah pegou esse roteiro para servir de base para o trabalho que eles iam fazer lá no Pat Garrett. Uma outra cena também que eu achei muito simbólica, e pelo que eu vi, o Peckinpah na época estava fazendo isso direto, estava atirando, aquela hora em que o Pat Garrett mata o Billy the Kid e ele atira no espelho, como se ele estivesse atirando na sua própria imagem, né? Como se ele estivesse matando essa versão antiga dele, né? Como se é aquilo que a Adri falou, né? O velho sendo substituído pelo novo. O Pat Garrett também não está em conformidade com essa nova sociedade, né? É muito foda esse plano, cara. É muito massa. E eu acho, putz, eu fiquei com uma vontade de ver mais coisa do Peckinpah, assim, de rever, né? Aí, e por coincidência, assim, o Caio ontem mandou mensagem falando que ele tinha acabado de ver os Straw Dogs, né? E aí eu falei assim, putz, ele falou assim, pô, vamos fazer um episódio sobre Peckinpah. Eu falei assim, pô, uma boa, né? Eu não sei, vamos ver o que o futuro reserva, mas eu gosto do Peckinpah e aí vai ser interessante abordar mais a biografia, a filmografia dele, né? Eu acho que vale a pena. Dito isso, vocês estão satisfeitos? Sim. Tem mais alguma coisa que eu deveria ter perguntado? Não perguntei? Pra mim tá ótimo. Vamos pro próximo filme. Dri, qual foi o filme que você escolheu? A Flor da Pele, de 1992. Isso tem a ver também com aquilo que a gente discutiu no episódio passado, né? Da onde é que o pessoal tira os títulos pros filmes, né? Porque o nome desse filme é Full Contact. E aí eles traduziram para Flor da Pele. Continua, Dri, desculpa. O filme foi dirigido por Ringo Lam, com roteiro de In Nam. Estrelam o filme Chow Yun-fat, Simon Yam, Anne Bradwalter e Anthony Wong.
Sinopse. Jeff trabalha como segurança de um nightclub em Bangkok para salvar a vida de seu amigo Sam, que está devendo para um perigoso agiota. Junta-se a Judge, um alucinado e cruel traficante, em um plano audacioso para roubar um carregamento de armas. O que ele não sabe é que está marcado para morrer e ser alvo de uma dupla traição. Durante o roubo, Jeff é alvejado e deixado para morrer numa casa em chamas, da qual escapa instantes antes de explodir. Gravemente ferido, consegue se esconder e é tido como morto na explosão. Após uma longa recuperação, de volta a Hong Kong, e descobre que sua namorada Mona e seu amigo Sam tornaram-se amantes. Pondo suas emoções de lado, Jeff agora só pensa em vingar-se de Judge e sua gangue. Muita ação e emoção em um filme em que Ringolan e Chow Yun-fat redefinem a estética da ultraviolência. Essa sinopse vem do site Asia-Mundi. O que você achou do filme? Eu gostei bastante, né? Eu escolhi ele porque eu gosto bastante dos filmes de ação de Hong Kong. Eu já vi muita coisa do John Woo, mas o Ringolan eu tava devendo. Assim, eu vi pouca coisa, né? Eu assisti o City on Fire, que eu gosto muito também, e um que ele fez em Hollywood, né, com o Van Damme. Ele fez mais de um com o Van Damme, acho que ele fez uns 3 com o Van Damme, mas eu só assisti um, que é o Risco Máximo, que eu gosto bastante também, né? Então é por isso que eu escolhi ali da sua listinha ali de recomendações. Eu gostei bastante, né? Tem toda essa ação típica de Hong Kong, né? Aquela ação desenfreada. Eu acho o Ringolan menos poético, né, que o John Woo, né, nas filmagens, né, tipo assim, mais direto, né, mas ainda assim é bem legal as cenas de ação. Uma das minhas coisas assim, favoritas, né, do cinema de Hong Kong é o fato assim, de que eles não se importam assim com aquela coisa de tem que fazer sentido, né, que a gente vê muita gente, né, ali no filme Twitter, né, sempre falando de tal coisa não faz sentido, né, e aí eu adoro que o cinema de ação de Hong Kong, tipo, caga pra isso, né, então tem várias coisas que acontecem, né, simplesmente pela construção da cena, simplesmente porque fica legal visualmente, né, acho muito divertido, né, ali uma das primeiras cenas, né, do filme, a gente já tem o cara acendendo um cigarro com um dedo, enfim. Essa coisa de não se levar tão a sério, né? E aí a gente tem essa história aí de traição aí entre amigos, né? Que remete também a western, né? A gente tem esse universo, né, masculino, esse universo de criminosos, né, mas que há ali um código de honra ali muito próprio, né, em que, né, o violado ali pelo judge, né, o juiz. Basicamente isso, né, o estilo do Ringolan é mais agressivo, né, mais direto que o do John Woo, como eu estava falando, né, o John Woo tem aquele estilo quase, né, aquele estilo mais opulento, né, mais poético, né, o Lan é mais direto, né, mas eu gosto bastante, aquela violência, né, mais rápida, um pouco mais realista, embora não é a melhor palavra para descrever, né, e o visual eu gosto bastante também, né? Como o visual da cidade, né? O modo como ele usa, né? As luzes neon, né? Para enfatizar toda a agressividade, né? Desse universo, né? E eu gosto muito do vilão, né? Do Judge, né? O Simon Yeun, que é uma figura espalhafatosa, né? Aquele psicopata, né, extravagante, também bem típico, né, dos filmes de ação de Hong Kong. E o Chow Yun-fat, né, é o cara mais cool do cinema de ação, né? Acho muito legal também. Em resumo, é isso. E você, Wilmerson?
Quando foi a primeira vez que você assistiu esse filme? O que você achou dele na época e agora nessa revisita? A primeira vez foi esse ano. Deixa eu ver aqui exatamente. Foi. Ah, não, na verdade foi ano passado. Em novembro do ano passado. Olha, vai fazer um ano agora. E aí depois eu indiquei aqui, né? Acho que na gravação seguinte que eu fiz, depois que eu tinha assistido, eu indiquei ele. E, cara, a primeira vez que eu vi, foi um filme que eu vi, foi um desses exemplos que eu falei mais cedo, que eu nunca tinha ouvido falar do filme. Já conhecia, claro, parte do elenco, o diretor já conhecia de nome, mas não tinha assistido ainda nenhum filme dele. Então, quando eu vi esse filme no Letterboxd, eu pensei, eu tenho que ver esse filme. Eu fui atrás, baixei, assisti e me apaixonei. Como a Adri, eu gosto muito do cinema de ação de Hong Kong. Acho que é um dos meus favoritos. Gosto muito do Chow Yun-fat. Eu acho ele maravilhoso. E nesse filme, né? Esse filme é de 92, é o mesmo ano do Fervura Máxima, do John Woo. Então, é muito legal ver dois filmaços do Chow Yun-fat do mesmo ano, assim, sendo que esse eu achava, assim, ele é bem menos conhecido, né? É bem menos falado, bem menos debatido. E quando eu vi, eu fiquei um pouco chocado com algumas coisas. Eu amei toda essa estilização exagerada, essa coisa que muitas vezes me lembra um anime. Eu acho que o trio de vilões, eles parecem personagens de animes ou de um HQ, sabe? Essa coisa que tem o cara troglodita super forte, sabe? Mas que não é muito inteligente, é um cara que é puramente músculos. E aí a namorada dele é uma ninfomaníaca, super maluca assim também, meio psicopata, que ama atirar e explodir as coisas, né? Tudo bem que atirar e explodir os três amam, né? E aí o líder do grupo é esse homem que se veste de maneira super extravagante, é gay, tem ali o parceiro dele que fica quase como um chaveirinho, né? Que fica sempre ali fazendo carinho nele e tal. E é mágico, né? Tira as armas, né? As facas e as pistolas atrás de lenços, acende o cigarro com o dedo, sabe? Tem todo esse cor assim bem exagerada, fantasiosa, que eu imagino um anime, sabe? São personagens que eu consigo imaginar de um anime. E isso eu gostei muito. E eu fiquei chocado com o desenrolar, com a cena de quando começa a traição, né? Durante o assalto. Eu acho que o filme consegue construir muito bem as cenas de tensão, as cenas de suspense. Essa cena do assalto, ela é uma cena meio tensa, porque você já vê que vai dar merda, porque os pares, né, ficam meio ali que um amigo não fica com o outro, né? O parceiro do John Yun-fat e do Sam, né, do outro amigo, ele fica com o troglodita do outro grupo, né, e eles já tinham brigado, então você já imagina que pode dar alguma merda ali. Então, quando começa a traição, que o cara leva um tiro no rosto, eu, tipo, não tava esperando, né, é um filme que tem vários momentos gráficos, né, de violência, assim, bem impactantes, eu acho. E aí, depois, quando tem a cena né, onde o Sam teria matado, né, o protagonista, o Jeff, né? Aquela cena também fiquei em choque, né? Não esperar que o filme fosse fosse para esse lado, já ali no início, né? Quase, acho que o primeiro ato do filme, né? Isso. E aí a família que morre também ali gratuitamente, a mina que sai toda com o corpo queimado. Fiquei em choque, né? Com isso. E depois com todo o desenrolar do filme também, como as cenas são construídas, as cenas de luta, as cenas de ação, como o filme usa câmera lenta, sabe, em alguns momentos pontuais, assim, e criam muito estilo, né, tem
Momentos onde os dois, como é que eu posso dizer, né? Os dois líderes, né? De cada lado, né? Que é o juiz e o Jeff, quando eles se encontram ali, tem uma aura, assim, né? De um reconhecendo que o outro é também, assim, como é que eu posso falar? Um oponente à altura, né? Um meio que tem muito respeito ao outro, assim, tem uma aura, assim, de que pode dar merda, um conflito entre os dois. Eu acho muito legal. Enfim, é um filme que tem cenas, assim, tem uns planos na batalha, na cena de ação, que já é na boate, já próximo final, uma das últimas cenas, onde a câmera começa a acompanhar as balas. Cara, não sei se tinha em algum filme isso tinha sido feito antes. Não, até... né? Mas eu acho que as irmãs Wachowski viram esse exatamente, filme e inspiraram para... Totalmente Matrix, totalmente Com Matrix. certeza. Matrix tem muita influência do cinema de totalmente. Sim. Totalmente, até o coreógrafo, né? O coordenador de dublês. Sim. E aí, essa cena eu acho muito massa, cara. Essa cena eu acho maravilhosa. O Johnny Fett na moto, né? A Harley Davidson. Poxa, eu acho muito estilo, cara. Eu acho muito estilo. Ele atirando na moto, ele andando com a moto e atirando. Eu acho muito, muito massa. Enfim, é um filme que eu achei massa, e revendo, continuei gostando muito. E isso que a Adri falou, né? Não liga pra tudo fazer sentido, tudo ser, né, redondinho. Não importa mais, tiro, porrada e bomba, né? Maravilhoso, eu gosto muito. E você não mencionou a coisa mais importante, que o cachorrinho sobrevive. É verdade. Sim. O cachorro sobrevive. Ontem eu revi com meu sobrinho brincou que era o John Wick original, né? Pode ser. Tem umas coisas assim que eu fui ver, eu fui dar uma olhada. Agora eu me esqueci, cara. Tinha acabado de me lembrar disso. Desculpa, Will. Não foi culpa sua, não. Não foi culpa sua, não. Tinha lembrado, depois eu esqueci. Não, é que parece que no roteiro original, ou até mesmo no corte original, a cena que o juiz manda o Sam matar o Jeff, né? Ele manda também o Sam trazer os olhos do Jeff. E aí o Sam, ele arranca os olhos de uma das pessoas da família e leva pro juiz, e o juiz come os olhos. Fiquei sabendo disso, dessa versão. Quer dizer, acabou, acho que nem... Não sei se foi cortado ou se nem foi filmado, mas... Parece que foi filmado, parece que chegou a ser filmado isso. Mas não sei por onde é que foi. Ainda bem, a minha já era, né? Já, assim. Mas é curioso, porque, tipo, conversa com ele, que ele sempre que ele encontra o Jeff, sempre que o juiz encontra o Jeff, ele fala que os olhos dele são atraentes, né? Sim. Mas eu não sei, assim, eu acho que apesar de todas as coisas do judge, do juiz, ele tem um charme que eu acho que ia ficar um pouco afetado com esse troço desse canibalismo dele, assim. Eu acho que foi bem eles manterem isso, mais, né? É aquilo, né? Eles retrataram um personagem, né, LGBT, só que assim, ele desce na porrada todo mundo, inclusive o mocinho. Né? Então, eu achei interessante, assim, o fato de ele ser gay não é demérito para ele, talvez muito pelo contrário, né? Eu acho que dá uma camada extra pro personagem, uma profundidade extra pro personagem. Eu gosto muito, cara, desse personagem. Gosto muito. E é realmente muito charmoso, e ele é muito lindo também, cara. Eu acho ele muito lindo. E vou te falar, e eles têm uma química, ele e o Chow Yun-Fat, assim, que é bizarro. E assim, eu fui descobrir, eles são amigos, assim, tipo, eles trabalham juntos desde o começo dos anos 80, eu acho que até mais, sabe? O primeiro trabalho de televisão dos dois foi numa novela. Cara, ele rivaliza, assim, o ator mesmo, né? Ele meio que rouba a cena, assim, em alguns momentos, né? Eles se conheciam muito bem quando eles foram fazer esse filme, né? Eu acho que
Eu acho que isso ajudou muito, assim. Eu acho que os dois tinham uma química muito boa. E uma coisa que me chamou a atenção também no filme é que, assim, toda a segunda parte do filme, depois que tem o assalto e tal, e aí o Jeff, né? E é engraçado porque o nome dele no filme, originalmente, era Colfé, só que, assim, na hora que traduziram para o Ocidente, botaram de Jeff. Só que ele é o único, assim, tipo, todos os outros têm o nome de oriental, né? Nenhum deles muda o nome, né? O Mona é a Mona, o Sam é o Sam, a Virgem é a Virgem. Que nome, né? Pra ela, Virgem. Não é? É um apelido irônico. Não é? E uma coisa que me chamou a atenção é que. E então, a partir dessa segunda metade do filme, em que o Jeff volta e vai querer vingança e tal, eu falei assim, cara, isso me lembra, assim, tipo, o cara que é dado como um morto e volta, tinha tudo a ver com o Kill Bill. Eu fiquei assim, por que o Tarantino não citou esse filme, né? Ele citou tantos filmes de vingança no Kill Bill, por que ele não citou esse? Aí eu lembrei, ele não conhece o diretor. Ele não viu nada desse diretor. Verdade. Ele nunca viu nada desse diretor, então ele não. Então Tá ele não. perdendo. Não é? Ele nunca viu nada desse diretor. Ele precisa falar que ele não viu nada, nunca viu nada desse diretor, porque. Que coincidência, né? Ele viu de todos os grandes diretores. Todos os diretores, até os mais obscuros possíveis, mas o Ringo Lam, ele não conhece a obra. Ele não conhece. Acho muito estranho isso, cara, dele não... É um cara que eu acho que, assim, até onde eu sei, ele não tem problema de admitir as inspirações, né? Mas só foi o primeiro filme dele. Foi o primeiro filme dele. Tu quer explicar pra quem não... Quem tá ouvindo e não conhece a história? Posso. Tem um episódio que a gente gravou que fala sobre o Cães de Aluguel, que a gente fala sobre o outro filme do Ringo Lam, que é o City on Fire, que é o Perigo Extremo. Mas, assim, a história é que o Tarantino nunca assumiu que se inspirou, com todas as aspas possíveis, no Cães de Aluguel, né? O que parece o Tarantino, quando perguntado na época do lançamento do Cães de Aluguel, dizer que se inspirou no Asphalt Jungle, né? No The Killing, do Kubrick, né? Uns filmes mais conhecidos, mais badalados e tal. Aí, pelo que reza a lenda, o Mike White, né, que tem o Projection Booth, né, ele viu esse filme e falou assim, ué, esse filme me lembra Perigo Extremo, do Ringo Lam, né? E aí ele fez um vídeo mostrando, assim, tipo, comparando a cena do Cães de Aluguel e a cena do Perigo Extremo, assim, mostrando, assim, tipo, e são idênticas. E aí ele lançou esse vídeo, ia passar esse vídeo num festival, e aí o Tarantino já tinha um certo prestígio, porque ele tinha acabado de lançar o Pulp Fiction, ele proibiu de lançarem esse, disse que não tinha nada a ver, que nunca viu esse filme, que isso é uma piração da cabeça do cara, e que, então, é claro que depois, para os outros filmes, assim, principalmente no Kill Bill, né, ele vai se orgulhar das referências, né? Mas no Cães de Aluguel foi uma coisa que ele dizia que não tinha, que não foi inspirado no Perigo Extremo, apesar das cenas serem iguais. Além do tema, né? Você chegou a ver o... Eu não vi, cara, ainda o Perigo Extremo. Eu conheci por causa do Cães de Aluguel, né? Mas eu não vi ainda. Eu ia ver ontem, mas não deu tempo. Esse filme faz parte de um filão típico do cinema de Hong Kong, que é o Heroic Bloodshed, né? E o que parece, né, esse filme é, como a Adri já falou e bem, né, nesse filme é como se fosse uma resposta, uma versão mais crua e nihilista dos filmes do John Woo, né? O John Woo é muito mais poético, enquanto o Ringo Lam tá mais nisso de uma coisa mais impactante, né? E eu acho que
os temas desse tipo de filão, né, o Heroic Bloodshed, ele tem alguns pontos de encontro com o West. A gente olhando para esses dois filmes, a gente consegue achar alguma coisa que dialogue entre eles, né? Eu brinquei com vocês, né, que quando eu vi os dois filmes, eu disse assim, esses dois filmes poderiam ter a trilha sonora do Milton Nascimento, né? A canção da América, né? Porque amigo é coisa para se guardar. Porque tanto o Pat Garrett como o Sam, personagem do sempre ótimo Anthony Wong, né? São duas pessoas que acabam traindo de maneira relutante, tanto que eu acho que a própria morte do Jeff serviu para engendrar uma metamorfose no Anthony, né? No Sam, né? Mas inicialmente ele estava muito relutante para matar o Jeff, né? E é uma mesma coisa que a gente pode ver no Pat Garrett. Mas vocês conseguem achar ponto de contato entre esses dois filmes? Então, assim, logo de cara a gente pode pegar a temática dos filmes mesmo, né? São dois filmes sobre amizades partidas ali, né? Que envolve traição, né? Mas como estava falando, né? Uma traição em termos, né? Porque ambos os personagens, né? Tanto o Pat Garrett, né? Como o Sam, né? Do Full Contact, né? Eles fazem isso ver, né? Né? Pelas circunstâncias, né? Fazem isso de forma relutante, né? E aí, em ambos os filmes, a gente também tem, né? Esse universo, né? Violento e com um código, né? De honra muito próprio, né? Né? Um código de honra entre criminosos, que é tipo o ponto de contato mais óbvio entre os dois filmes. Tem essa questão da amizade, da traição forçada, né? Entre aspas, forçada, né? Cada um que traiu seu amigo para poder sobreviver. Você parar pra pensar. O Pat Garrett queria continuar naquele mundo, queria se adaptar, queria continuar vivo, queria envelhecer. E o Sam também, tipo, foi ameaçado de morte, né? Ou ele matava o seu grande amigo, o amigo que entrou naquele assalto ali para poder salvar, né, a sua pele, ou ele morria junto, né? E no caso ele escolheu trair o amigo. O que eu acho ainda pior é que depois ele onde o que aconteceu da namorada do Jeff, né? E aí ainda fica com ela. Enfim. Tem esse ponto que realmente é bem óbvio. Inclusive, se fosse fazer uma trilogia sobre isso, né? 3 filmes sobre isso. Não sei se vocês viram Mickey e Nick, ou é Mike, acho que é Mike e Nick, da Elaine May. Vocês viram esse filme? Não. Eu acho que seria o terceiro filme. É com o John Cassavetes e o Peter Falk, que eram grandes amigos na vida real, né? Então adiciona uma camada muito legal. Seria o terceiro filme perfeito para ser uma trilogia sobre esse assunto, assim. E um outro ponto que eu vejo, eu acho que é uma questão da explosão da violência, né? Que o Peckinpah meio que ajudou a trazer ali desde o Meu Ódio Será a Sua Herança, né? Foi um filme que chocou pela violência na época. Essa violência estilizada, né? O uso do zoom, o uso do slow motion, que ele ajudou a popularizar. E eu não cheguei a pesquisar sobre a influência do Peckinpah no cinema de Hong Kong, assim, algo diretamente, né? Mas antes do Peckinpah, as cenas de tiro não tinham tanto sangue, não eram tão viscerais, tão cruas, né? Não era algo tão impactante, né? Então, é algo que você vê que Hong Kong pegou e foi elevando a outras potências, né? Então... Não, a violência estilizada, até o uso de câmera lenta, né? Exatamente. Então, eu acho que é um caso daqueles casos onde
Peckinpah, o cinema dele influenciou Hong Kong, e aí depois todo o Hong Kong de ação de Hong Kong influenciou ali o Hollywood, né? Hollywood roubou várias coisas, até hoje rouba, como, por exemplo, a gente falou de John Wick, né? Então, esses são 2 pontos em comum, assim, um temático e o outro de estilo, né? Sim. E eu pensando nisso, a gente falei um pouquinho mais cedo que queria fazer um episódio sobre o Peckinpah, e, poxa, a gente também não fez episódio sobre o western, propriamente dito, sobre western revisionista, sobre spaghetti western, e nem sobre o Heroic Bloodshed, né, que é esse filão de Hong Kong. Sim, o Spaghetti Western, eu acho que eu tenho uma indicação minha na lista, eu acho, que é o filme do Corbucci, The Great Silence. Cara, eu acho muito bom. Esse eu acho filmaço. Queria muito que a gente conversasse sobre esse filme. Olha que eu vi vários filmes com o Jean-Louis Trintignant ultimamente. Ele fez né? vários. É com ele, ele e o Klaus Kinski, cara. É engraçado que os dois, o vilão e o protagonista, não são italianos, né? É um francês e um alemão. Esse filme é muito bom, cara. Eu gosto também. Vocês estão satisfeitos? Eu tô sim. Tô bastante, cara. Então vamos agora falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Dri, você viu alguma coisa legal em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar pra gente? Sim, na Netflix, né, chegou o filme mais recente da Catherine Bigelow, né, House of Dynamite, né, passa ali em um curto espaço de tempo, né, em que diferentes funcionários do governo americano estão ali lidando com uma possível ameaça nuclear, né. Catherine Bigelow eu gosto bastante, né, que ela é uma diretora que, em termos de construir tensão, né, ela é muito boa, né, que até um filme, né, que é basicamente um monte de gente sentada na frente do computador, tem muita energia, assim, como se fosse um movimentadíssimo filme de ação, né. Eu achei bem legal. A gente já falou dela aqui quando a gente falou sobre Cyberpunk, a gente falou sobre os Estranhos Prazeres Sim. eu gosto, por acaso eu gosto, não vi tantas coisas, tantos filmes dela. Um dos meus filmes de vampiro favorito é aquele Quando Chega a Escuridão, é o Near Dark. E eu não sei, gosto dos filmes dela, assim, é uma diretora que vale a pena conhecer mais coisa. E você, Wilmer, você viu alguma coisa legal? Cara, de streaming faz tempo que eu não vejo, mas eu tenho uma indicação aqui de um filme que entrou recentemente na Fílmica e que eu gosto muito. Na verdade, a Fílmica tá com alguns noirs bem bacanas. A gente tá em novembro, então o Noir, né, como algo que tem se popularizado nos últimos anos, de ver filmes noir, né, passar novembro vendo filmes noir. Corrupto Tempo, No Silêncio da Noite, O Segredo das Joias, O Terceiro Homem, mas dentre os que estão lá, o meu favorito se chama Cidade Nua, é um filme do Jules Dessin. É um filme que a premissa é muito simples, tem um crime, uma ex-modelo ela é encontrada morta, e aí tem um detetive que vai investigar. É um procedural de investigação, né? Só que é um filme que ele trata tão bem essa investigação e ele explora tão bem a cidade de Nova York, sabe? A noite de Nova York, essa vida de crime, a vida paralela, né? Da sociedade. E é um filme que vai mostrando o passo a passo da investigação, como a polícia vai encontrando as pistas, eles vão investigando. É muito, muito legal. É um filme que mudou a maneira como os noirs eram filmados, né? Porque até a maioria dos filmes noir, eles eram filmados em estúdio, majoritariamente, né? Quase tudo era em estúdio. E esse filme, ele é todo filmado na cidade mesmo. Ele é todo filmado em locação.
Então, depois dele, assim, que o noir começou a ganhar mais as ruas, ele é de 48 e meio que mudou ali os rumos do cinema noir. O diretor o Júlio Dassin, né, que tem vários filmes, tem o Rififi é dele, o Cidade Nua. Ele também fez o Brutalidade, que é com o Burt Lancaster, que é um outro filmaço, outro noir maravilhoso. É um diretor, assim, eu acho meio subestimado, tem muita coisa legal. Enfim, ele tem 68, ele tem um filme chamado Uptight, que é um dos precursores da Blaxploitation, um filme maravilhoso, no Brasil chama O Poder Negro. Enfim, Cidade Nua, na Fílmica, um dos grandes noirs, assim, pra mim. Eu gosto muito, muito, muito mesmo. Filmaço. Agora eu me senti culpado, porque ano passado eu fiz um mês do Noir aqui no programa, só que por conta da minha confusão no último episódio do Diallo, eu acabei não fazendo, né? Mas é um subgênero, é um tipo de filme que eu gosto bastante, assim, e não me furto a falar sobre ele, assim, eu gosto muito, assim, e gosto muito desses do Cidade Nua, do Rififi, do Night in the City. O Uptight é um filme que eu tô para ver também há uns 10 anos, né? É muito bom, cara. O Uptight é muito bom, é muito bom. É um filme que é baseado, se não me engano, em um conto que o John Ford já adaptou nos anos 40, eu acho, nos anos 30. É filmaço, é muito, muito, muito bom. Ah, legal. E você tem algum meio de contato, Wilmerson? Hoje em dia eu utilizo mais o Instagram, o Blue Sky, muito pouco. O Twitter eu deixei de lado, por questão de saúde mental. E o Letterboxd. Letterboxd eu uso bastante, estou sempre lá postando os filmes. O Wilmerson da Silva, o Wilmerson com W, é fácil de encontrar, e é isso. E você, Dri? Bom, vocês me encontram lá no site do Cultura Pop Rigor, né? culturapoprigor.com.br, e nas redes sociais também, como Cultura Pop Rigor, né? No Blue Sky, no Twitter, no Instagram. Estou por lá. No Letterboxd, Dri Tinoco. Pode mandar mensagem, aparecer por lá. Agradeço muito a participação da Adri e do Wilmerson e, claro, agradeço a você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Preto, sou o Thiago. Do Cultura Pop Rigor, eu sou a Adri. Daqui de Fortaleza, eu sou o Wilmerson. E este foi o podcast Ponto Cego.